Salvador, 1728. Uma mulher grita. O fogo sobe pelas suas vestes, enquanto dezenas de olhos assistem em silêncio. Ninguém move um músculo. Ninguém ousa intervir. O cheiro de carne queimada mistura-se com o aroma doce da cana-de-açúcar que cresce nos campos ao redor. Esta não é uma execução comum. Esta é a punição por um crime que desafiou todas as leis, escritas e não escritas, do Brasil colonial. O amor entre uma governanta e o senhor de engenho que ela servia. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos para trazer este conteúdo até você. Deixa o teu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Mas como chegamos até aqui? Como uma mulher respeitável, educada, vinda de uma família decente, acabou amarrada a um poste no centro da praça principal, condenada à morte pela fogueira. Para entender isso, precisamos voltar 3 anos atrás. Precisamos conhecer Catarina de Melo e Sebastião do Amaral e Souza. Precisamos entender que, no Brasil colonial, o amor podia ser o mais perigoso dos crimes. Catarina de Melo tinha 22 anos quando chegou ao Engenho Santo Antônio, nos arredores de Salvador. Filha de um comerciante português falido, criada com educação refinada, mas sem dote para casar, ela aceitou a posição de governanta na Casa Grande de Sebastião do Amaral e Souza, um dos senhores de engenho mais ricos da Bahia. A proposta viera através do padre jesuíta Inácio da Cruz, amigo da família, que garantiu que seria uma posição respeitável. Catarina cuidaria da educação das 3 filhas pequenas de Sebastião, supervisionaria os serviços domésticos e manteria a ordem na Casa Grande. Sebastião tinha 41 anos. Era viúvo há 2 e administrava um império de cana-de-açúcar com mais de 200 escravizados. Alto, de barba escura e olhos que pareciam calcular o valor de tudo ao redor, ele era conhecido pela rigidez. No engenho, sua palavra era lei absoluta. Até o capitão-mor local evitava confrontá-lo. Sebastião do Amaral e Souza era um homem que não conhecia o significado da palavra não. Quando Catarina chegou, numa tarde de dezembro de 1725, ela foi recebida por Dona Mariana, a irmã mais velha de Sebastião, que vivia na Casa Grande e administrava o que o irmão considerava assuntos de mulheres. Dona Mariana tinha 53 anos, nunca havia casado e dedicava sua vida a 2 coisas: rezar e vigiar. Seus olhos pequenos e afiados não perdiam um movimento. Nada escapava a Dona Mariana. Lembre-se do seu lugar, foram as primeiras palavras que ela disse a Catarina. Você não é uma escravizada, mas também não é da família. É uma empregada, uma dependente da caridade cristã do meu irmão. Comporte-se com a dignidade que sua posição exige e nunca, jamais, esqueça que esta casa tem regras sagradas. Catarina entendeu perfeitamente. No Brasil colonial, a hierarquia social era rígida como ferro fundido. Ela estava num limbo, acima dos escravizados, mas infinitamente abaixo dos senhores. Uma governanta era tolerada, respeitada dentro de limites estritos, mas sempre observada. Qualquer deslize poderia significar a ruína. Os primeiros meses foram tranquilos. Catarina dedicava-se às 3 meninas, Isabel, de 8 anos, Francisca, de 6, e a pequena Ana, de apenas 4. Ela ensinava-lhes a ler, escrever, rezar o terço, bordar e todas as habilidades que uma jovem de família importante precisaria dominar. As meninas adoravam-na.
Pela primeira vez desde a morte da mãe, havia risadas infantis na casa grande. Sebastião notou a mudança. As filhas pareciam mais felizes, mais disciplinadas. A casa funcionava melhor. Ele começou a observar Catarina com atenção. Ela era diferente das mulheres que ele conhecia. Não era submissa como as escravizadas, nem fútil como as senhoras da sociedade baiana. Havia uma dignidade silenciosa nela, uma inteligência nos olhos castanhos que o intrigava. Foi num final de tarde de março de 1726 que tudo começou a mudar. Sebastião estava na biblioteca da Casa Grande, revisando os livros de contas do engenho, quando ouviu uma voz feminina recitando versos em latim. Ergueu os olhos e viu Catarina no corredor, ensinando Isabel a conjugar verbos. Ela não sabia que estava sendo observada. Sua voz era suave, mas firme, paciente, mas exigente. Você conhece latim? Sebastião perguntou, surgindo na porta da biblioteca. Catarina sobressaltou-se. Fez uma reverência imediata. Sim, senhor. Meu pai insistiu que eu tivesse uma educação completa. Interessante. Poucas mulheres dominam a língua de Cícero. Meu pai dizia que uma mente educada é uma mente livre, senhor. Sebastião sorriu pela primeira vez em meses. Seu pai era um homem sábio. Mas cuidado com essa ideia de liberdade. No Brasil colonial, a liberdade é um luxo que poucos podem pagar. Era apenas uma conversa, um momento insignificante. Mas algo havia mudado. Sebastião começou a procurar desculpas para conversar com Catarina. Pedia sua opinião sobre a educação das filhas, discutia livros que ela estava lendo, perguntava sobre sua vida em Portugal. Eram conversas breves, sempre na presença de outros, sempre respeitáveis. Mas os olhares duravam um segundo a mais. Os sorrisos eram mais frequentes. Dona Mariana notou imediatamente. Seus olhos de águia não perdiam nada. Uma noite, ela chamou Catarina ao seu quarto. Estou observando você, disse Dona Mariana sem rodeios. Vejo como olha para meu irmão. Vejo como ele olha para você. Isso precisa parar. Agora. Dona Mariana, eu não... Silêncio. Não me tome por tola. Conheço os sinais. Você é uma governanta, nada mais. Meu irmão é um senhor de engenho, viúvo sim, mas de uma linhagem importante. Se ele precisar de companhia feminina, há formas adequadas. Você não é adequada. Nunca será. Está entendendo? Catarina baixou os olhos. Sim, senhora. Espero que sim. Porque se você cruzar essa linha, não haverá perdão. Não neste mundo, nem no próximo. A ameaça era clara. Mas o coração não obedece a ameaças. Quanto mais Catarina tentava evitar Sebastião, mais ele a procurava. Quanto mais ela se distanciava, mais ele se aproximava. Era como se uma força invisível os puxasse um para o outro, contra todas as regras, contra todo o bom senso. Foi numa noite de junho de 1726 que o impossível aconteceu. Sebastião havia voltado tarde de uma reunião com o ouvidor em Salvador. A casa estava silenciosa, todos dormiam. Ele entrou na biblioteca para tomar um copo de vinho do Porto e relaxar. E lá estava Catarina, de pé junto à janela, olhando a lua cheia que iluminava os canaviais. Catarina? O que faz acordada a esta hora? Ela virou-se assustada. Eu não conseguia dormir, senhor. Peço desculpas. Vou retirar-me. Espere. Sebastião fechou a porta atrás de si. Não precisa ir. Eu também não consigo dormir. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Os olhos deles se encontraram através do quarto fracamente iluminado por velas. Naquele momento, todas as barreiras sociais, todas as regras, todos os perigos pareciam insignificantes. Isto é errado, sussurrou Catarina. Eu sei, respondeu Sebastião, aproximando-se lentamente. Vão nos destruir se descobrirem. Eu sei. Então por quê? Porque há coisas mais fortes que o medo. Mais fortes que as regras. Ele tocou o rosto dela. Um toque suave, quase reverente. E então se beijaram. Um beijo longo, desesperado, de duas pessoas que sabiam que estavam cruzando uma linha da qual não havia retorno. Daquela noite em diante, viveram um romance secreto. Encontravam-se tarde da noite, quando todos dormiam.
trocavam olhares cúmplices durante o dia. Comunicavam-se através de pequenos gestos que só eles entendiam. Era perigoso, era insano, mas era real. Sebastião apaixonou-se completamente. Pela primeira vez em sua vida de senhor absoluto, ele sentiu-se vulnerável. Catarina não o via apenas como um homem poderoso, mas como um ser humano. Ela desafiava suas ideias, discutia com ele, fazia-o rir. Com ela, ele não precisava ser o senhor de engenho implacável. Podia ser apenas Sebastião. Catarina também mudou. O amor deu-lhe uma coragem que ela nunca soubera ter. Ela começou a questionar o mundo ao seu redor. Como podia o amor ser errado? Como podiam as convenções sociais ser mais importantes que os sentimentos humanos? Ela via os escravizados no engenho e começava a entender que ela mesma era, de certa forma, prisioneira de um sistema que controlava vidas e corações. Mas nem todo segredo fica oculto para sempre. Alguém estava observando. Alguém sabia. Januário era o feitor do engenho Santo Antônio. Mulato, filho de uma escravizada e de um antigo feitor português, ele ocupava uma posição singular. Não era escravizado, mas também nunca seria visto como igual aos brancos. Sua lealdade era com Dona Mariana, que o protegera desde criança e lhe dera o cargo de confiança. Januário sabia tudo o que acontecia no engenho. Era seus olhos e ouvidos, e ele viu. Numa madrugada de agosto, voltando tarde da casa de Purgar, onde supervisionava a produção de açúcar, Januário viu Sebastião saindo do quarto de Catarina. Viu o beijo rápido na porta. Viu o sorriso cúmplice. Na manhã seguinte, Januário foi direto a Dona Mariana. Senhora, preciso falar com a senhora, em privado. Quando ele contou o que vira, o rosto de Dona Mariana transformou-se numa máscara de fúria gelada. Tem certeza absoluta do que está dizendo? Sim, senhora. Vi com meus próprios olhos essa víbora. Essa prostituta entrou na minha casa fingindo ser respeitável e agora contamina meu irmão com sua imoralidade. O que a senhora deseja que eu faça? Dona Mariana pensou cuidadosamente. Não podia agir de forma precipitada. Precisava de provas. Precisava expor a situação de forma que Sebastião não pudesse negar ou proteger Catarina. Continue observando. Quero datas, horários, detalhes e não diga nada a ninguém. Quando eu agir, será definitivo. Durante 3 meses, Januário documentou tudo. Cada encontro noturno, cada olhar trocado, cada momento de intimidade. E Dona Mariana guardou cada informação como munição. Enquanto isso, Sebastião tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo naquela duplicidade. Não era justo com Catarina, não era justo consigo mesmo. Ele a amava. Queria casar com ela. Numa noite de outubro, ele finalmente confessou. Catarina, quero que você seja minha esposa. Ela olhou para ele incrédula. Sebastião, isso é impossível. Por que seria impossível? Porque sou uma governanta, uma dependente. Tua irmã me mataria. A sociedade te destruiria. As tuas filhas sofreriam. Não me importo. Encontrarei uma forma. Talvez possamos ir para o Rio de Janeiro, recomeçar lá. Tenho contatos, propriedades e abandonar tudo. Teu engenho, tua posição. Por mim, por nós. Catarina chorou. Chorou de felicidade, de medo, de esperança impossível. Ela queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas a realidade é mais cruel que os sonhos. 2 semanas depois, Dona Mariana agiu. Escolheu um domingo, após a missa, quando toda a família e os principais moradores do engenho estavam reunidos para o almoço. No meio da refeição, ela bateu o garfo contra o copo pedindo atenção. Sebastião, meu irmão, preciso falar contigo sobre um assunto de extrema gravidade. Sebastião franziu a testa. Pode falar, Mariana. Prefiro em privado. Não há segredos nesta casa. Fala. Dona Mariana respirou fundo. Depois, com voz gelada, disse: muito bem. Descobri que tens mantido relações ilícitas com a governanta, com Catarina de Melo. Tens desonrado esta casa, o nome da nossa família e a memória da tua falecida esposa.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Catarina empalideceu. Sebastião levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de fúria. Como ousas? Tenho provas. Januário tem testemunhado tudo durante meses. Datas, horários, tudo documentado. Negas. Sebastião olhou para Catarina. Viu o terror nos olhos dela? Naquele momento, teve que fazer uma escolha. Podia negar proteger Catarina, mas isso significaria chamar sua irmã de mentirosa e provavelmente não adiantaria nada. Ou podia admitir e tentar controlar a situação. É verdade, disse ele finalmente. Amo Catarina e pretendo casar com ela. Um grito coletivo ecoou pela sala. Dona Mariana levou a mão ao peito como se tivesse levado um tiro. Casar? Casar? Com uma governanta sem linhagem, sem dote, sem nada? Perdeste completamente o juízo? Meu juízo está perfeitamente claro pela primeira vez em anos. Isso não vai acontecer. Nunca. Essa mulher vai sair desta casa hoje mesmo. Esta é minha casa, Mariana, não a tua. E estas são as tuas filhas. Dona Mariana apontou para as 3 meninas que assistiam a tudo com olhos arregalados de terror. Vais destruir a reputação delas? Quando crescerem, ninguém vai querer casar com as filhas do senhor de engenho que se casou com uma governanta. Pensaste nisso? Sebastião hesitou. Aquilo atingiu em cheio suas filhas. Sempre suas filhas em primeiro lugar. Catarina levantou-se tremendo. Senhores, por favor, não quero causar mais problemas. Vou embora, hoje mesmo. Não, Sebastião segurou o braço dela. Não vais a lado nenhum. Mas Dona Mariana já estava em movimento. Ela sabia que tinha vencido ao mencionar as filhas. Sabia onde Sebastião era vulnerável. Januário, escolta Catarina de Melo para fora desta propriedade, imediatamente, e garante que ela leva apenas o que trouxe. Mariana, é isso ou eu levo este escândalo ao ouvidor, ao padre jesuíta, a toda Salvador? Escolhe a reputação das tuas filhas ou essa mulher. Sebastião fechou os olhos. Sentia-se sendo despedaçado. Mas ao abrir os olhos e ver Isabel, Francisca e Ana chorando, assustadas, ele soube que não tinha escolha. Catarina, disse ele, a voz quebrada. Vai, por favor, eu encontrarei uma forma. Juro que encontrarei uma forma. Catarina viu a verdade nos olhos dele. Não haveria forma. Nunca haveria. Ela fez uma reverência, as lágrimas caindo livremente. Cuida bem das meninas, Senhor. E saiu, escoltada por Januário, sem dinheiro, sem referências, sem futuro. Apenas com a roupa do corpo e o coração despedaçado. Catarina pensou em voltar para Portugal, mas não tinha recursos para a viagem. Pensou em procurar outra posição como governanta, mas Dona Mariana certificara-se de que ninguém em Salvador a contrataria. Espalhou rumores, manchou sua reputação. Em questão de semanas, Catarina de Melo, que fora respeitável, tornou-se uma pária social. Sem opções, ela aceitou um trabalho costurando em uma pequena oficina no Pelourinho. O pagamento era miserável. Vivia num quarto minúsculo. Passava fome mais vezes do que comia. Mas o pior não era a pobreza, era a solidão. Era acordar todas as manhãs e lembrar-se de Sebastião, das 3 meninas, do amor que teve e perdeu. Sebastião também sofria. Tornou-se mais duro, mais fechado. Enterrou-se no trabalho do engenho. Tentou esquecer, mas não conseguia. À noite, sonhava com Catarina. Durante o dia, via o rosto dela em cada canto da Casa Grande. 2 meses após a expulsão de Catarina, ele não aguentou mais. Montou seu cavalo e foi até Salvador. Procurou por ela durante horas, até encontrá-la saindo da oficina de costura ao crepúsculo. Catarina. Ela virou-se. Quando o viu, seus olhos encheram-se de lágrimas. Sebastião, não devias estar aqui. Precisava te ver. Precisava saber se estás bem. Estou viva. É o suficiente. Não, não é suficiente. Isto é culpa minha. Eu te protegi mal. Tu fizeste o que devias fazer. Protegeste tuas filhas, mas te feri no processo. Catarina sorriu tristemente. O amor fere, Sebastião. Sempre fere. Especialmente quando é proibido.
Eles conversaram durante 1 hora, escondidos numa viela escura. Sebastião deu-lhe dinheiro, que ela a princípio recusou, mas acabou aceitando porque precisava desesperadamente. Ele prometeu que voltaria, que encontraria uma solução. Ela sorriu e acenou com a cabeça, mas ambos sabiam que eram promessas vazias. Começaram a encontrar-se secretamente. Uma vez por mês, depois uma vez por semana. Sempre em lugares discretos. Sempre arriscando tudo. Era mais difícil agora, porque Catarina não estava mais na casa grande, tornando os encontros óbvios para qualquer um que os observasse. E alguém os observava. Dona Mariana mandara Januário vigiar Sebastião. Ela suspeitava que ele não desistiria facilmente. E estava certa. Quando Januário trouxe a notícia de que Sebastião continuava encontrando-se com Catarina, Dona Mariana entendeu que precisava de medidas mais drásticas. Padre Inácio, disse Dona Mariana, visitando o padre jesuíta numa tarde de janeiro de 1727. Preciso de vossa orientação espiritual. O padre Inácio da Cruz era um homem de 60 anos, respeitado em toda Salvador. Fora ele quem recomendara Catarina para a posição de governanta. Ele ouviu a história de Dona Mariana com atenção crescente. Entendo vossa preocupação, Dona Mariana, mas o que esperais que eu faça? Patalabacindos e boatos, falai com meu irmão. Fazei-o ver o erro dos seus caminhos. Ele respeita-vos, e se ele não me ouvir, então precisamos tomar medidas mais severas. Esta mulher é uma tentação diabólica. Ela enfeitiçou meu irmão. Isso não é amor, padre, é bruxaria. O padre Inácio franziu a testa. Bruxaria é uma acusação grave, senhora, mas explicaria muita coisa, não é? Um homem sensato, de posição, de família, de repente age como um louco por uma governanta sem importância. Tem que ser influência maligna. A semente estava plantada. O padre Inácio tentou conversar com Sebastião, mas foi rudemente dispensado. Isso só reforçou a suspeita. Se Sebastião, um homem sempre devoto, recusava-se até a ouvir um padre, algo de muito errado estava acontecendo. Dona Mariana espalhou os rumores cuidadosamente. Sussurros em missas, comentários discretos em reuniões sociais. Já repararam como o comportamento do meu irmão mudou desde que aquela mulher entrou na nossa casa? É como se ele estivesse enfeitiçado. No Brasil colonial, especialmente após séculos de Inquisição em Portugal, acusações de bruxaria eram levadas a sério. E quando aplicadas a mulheres de baixa posição social, eram praticamente impossíveis de contestar. O ouvidor, Dom Francisco de Castro, começou a receber denúncias. Pessoas que juravam ter visto Catarina com ervas estranhas. Outros que diziam tê-la ouvido murmurando palavras em línguas desconhecidas. Era latim, mas quem sabia a diferença? Uma escravizada, pressionada por Dona Mariana, jurou ter visto Catarina fazendo rituais à luz da lua. As provas eram ridículas, fabricadas, absurdas. Mas num mundo onde o medo do sobrenatural era real e palpável, elas eram suficientes. Em março de 1727, Catarina de Melo foi presa sob acusação de bruxaria e de ter usado artes diabólicas para seduzir um homem honrado. Quando Sebastião soube da prisão, cavalgou imediatamente até Salvador. Invadiu o escritório do ouvidor, exigindo a libertação imediata de Catarina. Isto é uma farsa, uma perseguição orquestrada pela minha irmã. Senhor de engenho, respondeu Dom Francisco calmamente, entendo vossa angústia, mas há testemunhas, há provas. A mulher será julgada de acordo com a ti. Lição moral ao mesmo tempo. No Brasil colonial, execuções públicas serviam para lembrar a todos qual era o preço de desafiar a ordem estabelecida. No centro da praça, erguia-se o poste. Ao redor dele, lenha cuidadosamente empilhada. Tudo estava preparado. Catarina foi trazida numa carroça, as mãos amarradas, vestindo um hábito branco de penitente. Seu rosto estava pálido, mas digno. Ela não chorava, não implorava. Caminhava com a cabeça erguida, como se fosse uma rainha indo para sua coroação, não uma condenada indo para a morte.
A multidão reagiu de formas variadas. Alguns gritavam insultos: bruxa! Demônio, queimem-na! Outros ficavam em silêncio, desconfortáveis, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Algumas mulheres choravam, vendo nela o que poderia acontecer a qualquer uma que ousasse desafiar as regras rígidas que controlavam suas vidas. Sebastião estava lá. Dona Mariana tentara impedi-lo, mas ele forçara a passagem. Ele precisava estar presente. Se não podia salvá-la, ao menos poderia estar lá no final. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Pela primeira vez na vida, aquele senhor de engenho poderoso, que comandava centenas de pessoas, sentia-se completamente impotente. O ouvidor, Dom Francisco de Castro, leu a sentença em voz alta, para que todos ouvissem. Catarina de Melo, fostes julgada e condenada pelo crime de bruxaria, de ter usado artes diabólicas para enfeitiçar e corromper um homem honrado, de ter desafiado as leis de Deus e dos homens. A sentença é morte pelo fogo, para que tua alma seja purificada e sirva de exemplo a todas as mulheres que ousem seguir o caminho da perdição. Catarina foi levada até o poste. Amarraram-na firmemente da cintura ao pescoço. O padre Inácio aproximou-se, oferecendo-lhe uma última chance de confessar e pedir perdão. Não tenho nada a confessar. Padre, apenas uma coisa a dizer. Fala, minha filha. Catarina ergueu a voz, para que todos pudessem ouvir. Morro hoje não por bruxaria, mas por amor. Morro porque amei um homem que não deveria amar. Morro porque desafiei as correntes invisíveis que prendem todos nós aos lugares que nascemos. Se isso é crime, então sou culpada. Mas digo a todos vocês, um dia estas correntes serão quebradas. Um dia as pessoas amarão livremente, sem medo. E nesse dia minha morte terá significado. Um murmúrio percorreu a multidão. Aquelas palavras eram perigosas, eram revolucionárias. Eram uma ameaça à ordem estabelecida. Silenciai-a, ordenou Dom Francisco. Um dos guardas aproximou-se com um pano, mas antes que pudesse amordaçá-la, Catarina gritou uma última coisa, olhando diretamente para Sebastião. Eu te amo. Sempre amei. Não te culpes por isto. Vive por nós dois. E então foi amordaçada. Sebastião desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando. Não havia mais nada de senhor de engenho altivo nele. Era apenas um homem destruído, assistindo a mulher que amava ser morta. O executor aproximou-se com a tocha. Por um momento hesitou. Olhou para o rosto de Catarina. Viu não uma bruxa, mas uma mulher. Uma mulher assustada, sim, mas digna até o fim. Perdoa-me, sussurrou ele. Catarina acenou com a cabeça. Os olhos dela diziam, não é culpa tua. Também és prisioneiro deste sistema. A tocha tocou a lenha. O fogo começou pequeno, depois cresceu. Lambeu a madeira, subiu, alcançou as vestes de Catarina. Ela tentou permanecer calma, mas quando as chamas tocaram sua pele, o corpo humano reage. Ela gritou, um grito abafado pela mordaça, mas que ecoou pela praça como um grito de todas as mulheres silenciadas, de todos os amores proibidos, de todas as injustiças cometidas em nome da ordem e da lei. O cheiro era horrível, carne queimando, cabelo chamuscando, mas a multidão não podia desviar os olhos. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Sebastião não conseguiu assistir até o fim. Levantou-se e correu, empurrando pessoas, fugindo daquele lugar como se fugisse do próprio inferno. Demorou 20 minutos. 20 minutos longos, intermináveis, até que o corpo de Catarina parasse de se mover. Até que as chamas consumissem tudo e deixassem apenas cinzas e ossos carbonizados. Quando acabou, o padre Inácio aproximou-se do que restava da fogueira. Ajoelhou-se e rezou, mas suas orações eram estranhas. Ele não rezava pela alma de uma bruxa condenada. Rezava pedindo perdão. Perdão por ter sido cúmplice daquela injustiça. A multidão dispersou-se lentamente, em silêncio. Ninguém festejava, ninguém comemorava. Todos sentiam, mesmo que não conseguissem articular, que tinham testemunhado não a execução de uma bruxa, mas o assassinato de uma mulher inocente.
Sebastião do Amaral e Souza nunca mais foi o mesmo. Voltou ao engenho Santo Antônio como um espectro. Parou de administrar pessoalmente as operações. Passou a responsabilidade para administradores contratados. Ele passava os dias trancado na biblioteca, bebendo, olhando para o nada. Suas filhas tentavam alcançá-lo, mas ele as afastava. Cada vez que olhava para Isabel, Francisca ou Ana, lembrava-se de que fora por elas que desistira de proteger Catarina. Era racional, era a decisão certa, mas não importava. A culpa o devorava. Dona Mariana tentou retomar o controle da casa, mas Sebastião já não a ouvia. Ele a culpava, e com razão, pela morte de Catarina. Ela havia orquestrado tudo. As acusações falsas, as testemunhas compradas, o clima de medo e superstição. Tudo para manter a honra da família e a ordem social. Conseguiste o que querias, Mariana, disse ele uma noite, 6 meses após a execução. Mataste-a, destruíste-a e no processo destruíste-me também. Espero que esteja satisfeita. Fiz o que era necessário. Pela família. Pelas meninas. Pelas meninas. Elas perderam a mãe há 5 anos. Depois, perderam a única mulher que lhes dava amor e atenção. E agora perderam o pai, porque não sou mais capaz de ser pai para elas. Isto é o que fizeste, Mariana. Não protegeste ninguém, apenas destruíste. Dona Mariana saiu daquele quarto perturbada. Pela primeira vez, começou a questionar suas ações. Rezava mais, tentava encontrar paz, mas não conseguia. Toda noite sonhava com o rosto de Catarina. Ouvia os gritos abafados. Sentia o cheiro da carne queimando. Januário, o feitor que testemunhara contra Catarina, também não encontrou paz. Os escravizados do engenho começaram a tratá-lo diferentemente. Havia algo nos olhos deles, desprezo, ódio. Ele traíra alguém que fora gentil com eles, que os tratara com dignidade. Para proteger os poderosos, ele destruíra uma inocente. 3 anos depois da execução, Januário foi encontrado morto nos canaviais. Oficialmente foi um acidente. Ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. Mas todos no engenho sabiam a verdade. Tinha sido vingança. Justiça, a maneira dos que não tinham acesso à justiça oficial. O padre Inácio da Cruz começou a questionar publicamente as práticas da Inquisição e dos julgamentos por bruxaria. Suas pregações tornaram-se cada vez mais ousadas, falando sobre misericórdia, sobre julgar com compaixão, sobre não usar a religião como instrumento de opressão. Foi advertido pelo bispo, ameaçado de ser removido de sua posição. Mas ele não parou. A imagem de Catarina, morrendo no fogo, assombrava-o todas as noites. Dom Francisco de Castro, o ouvidor, foi transferido para outra capitania 2 anos depois. Oficialmente, foi uma promoção. Não oficialmente, havia pressões. Muitas famílias importantes em Salvador começaram a questionar seu julgamento no caso Catarina de Melo. Sim, ela era apenas uma governanta, mas a execução fora excessiva, baseada em provas frágeis. Começavam a surgir dúvidas. Passaram-se 5 anos. Era 1732 e Sebastião, agora com 46 anos, parecia ter 70. O cabelo, antes negro, estava completamente gris. O rosto marcado por rugas profundas. Ele raramente saía do engenho, raramente sorria. Numa tarde de novembro, Isabel, agora com 13 anos, procurou o pai na biblioteca. Ela se lembrava de Catarina. Lembrava-se das aulas, das histórias, do carinho. E lembrava-se de como tudo mudara depois que ela foi embora. Pai, disse Isabel hesitante, posso falar contigo? Sebastião olhou para a filha. Por um momento viu Catarina nos olhos dela. A mesma inteligência, a mesma coragem. Claro, minha filha, eu lembro da senhora Catarina. Lembro de como ela era gentil. Lembro de como estavas feliz quando ela estava aqui. E lembro do dia em que a expulsaram. E do dia em que ela morreu. Sebastião fechou os olhos. Isabel, deixa-me terminar, pai. Por favor. Durante anos, tentei entender por que algo tão horrível aconteceu. E finalmente entendi. Ela morreu não porque era má, mas porque amou.
E amou a pessoa errada, da forma errada, na hora errada. Isso não é justo. A vida raramente é justa, Isabel. Eu sei, mas quero que saibas que não te culpo. Sei que tentaste salvá-la. Sei que a amavas. E sei que carregas isso todos os dias. Sebastião começou a chorar. Pela primeira vez em anos, chorou abertamente na frente da filha. Isabel abraçou-o, deixando-o desabar. Eu não consegui protegê-la, soluçou Sebastião. Não consegui protegê-la e ela morreu da pior forma possível. Queimada viva, por me amar. Isso foi culpa minha. Não, pai. Foi culpa de um mundo que não permite o amor livre. Foi culpa de leis injustas e pessoas cruéis. Tu fostes apenas mais uma vítima, assim como ela. Aquela conversa mudou algo em Sebastião. Não o curou. Certas feridas nunca curam completamente, mas deu-lhe um pouco de paz. Ele começou a sair mais, a interagir com as filhas, a viver novamente, ainda que fosse uma vida marcada pela melancolia. Ele também tomou uma decisão. Começou a tratar os escravizados do engenho de forma diferente. Não os libertou. Ele não tinha essa coragem. E o sistema econômico do Brasil colonial dependia da escravidão. Mas melhorou suas condições. Reduziu castigos. Garantiu alimentação adequada. Permitiu que tivessem domingos livres. Era pouco. Muito pouco. Mas era algo. Era sua forma de honrar a memória de Catarina, que questionara a ordem injusta do mundo. Dona Mariana adoeceu em 1733. Uma febre que não passava, que a consumia lentamente. No seu leito de morte, ela chamou o padre Inácio para confessar. Padre, sussurrou ela, a voz fraca, preciso confessar. Aquela mulher, Catarina, ela não era uma bruxa, era? O padre Inácio segurou a mão dela. Não, minha filha, ela não era. Eu sabia, sempre soube. Mas estava tão obcecada em proteger a honra da família, em manter a ordem, que destruiu uma inocente. Deus vai me perdoar. Deus perdoa todos os que verdadeiramente se arrependem. E os homens? Sebastião algum dia me perdoará. Não sei, minha filha. Algumas feridas são profundas demais. Dona Mariana morreu naquela noite. Sebastião não compareceu ao funeral. Não conseguia. A raiva, mesmo após todos aqueles anos, ainda era forte. Sebastião do Amaral e Souza viveu até 1745. Morreu aos 54 anos de causas naturais. Suas últimas palavras ditas a Isabel foram: quando morreres, espero que encontres um mundo onde possas amar livremente. E espero que quando eu morrer, Catarina esteja esperando do outro lado, porque preciso pedir-lhe perdão. Preciso dizer-lhe que não houve um único dia em que não pensei nela. Isabel cumpriu um último pedido do pai. Ela encomendou uma lápide para Catarina de Melo a ser colocada no cemitério da Igreja do Rosário dos Pretos, em Salvador. Na lápide mandou gravar: Catarina de Melo, 703-1727. Morreu não por bruxaria, mas por amor. Que sua memória nos ensine que o amor nunca deveria ser um crime. Foi um escândalo. Muitos protestaram, mas Isabel, agora uma mulher de 26 anos, casada com um comerciante rico que ela escolhera por amor, não por conveniência, não recuou. A lápide permaneceu. E lentamente, muito lentamente, a história de Catarina e Sebastião tornou-se uma lenda em Salvador. Uma história contada em voz baixa, transmitida de geração em geração. A história da governanta que amou seu senhor e pagou o preço máximo por ousar desafiar as regras. Com o passar das décadas, a história foi romantizada, modificada, embelezada. Mas o núcleo permaneceu. Duas pessoas que se amaram num mundo que não permitia esse amor. E uma mulher que morreu com dignidade, recusando-se a negar seus sentimentos até o fim. Hoje, mais de 290 anos depois, podemos olhar para trás e ver a injustiça clara como cristal. Catarina de Melo não cometeu crime algum. Ela apenas amou.
Mas no Brasil colonial, onde a hierarquia social era sagrada, onde cada pessoa tinha seu lugar definido, do nascimento à morte, amar além dessas fronteiras era considerado uma transgressão tão grave quanto qualquer crime real. Quantas outras Catarinas existiram? Quantas outras mulheres e homens morreram, foram punidos, destruídos por ousarem amar? Nunca saberemos o número exato. A história oficial raramente registra essas histórias. Elas são sussurradas, transmitidas oralmente, perdidas com o tempo. Mas cada uma delas importa. Cada uma delas nos lembra do custo humano de sistemas opressivos. Cada uma delas nos ensina que as leis e costumes que parecem imutáveis num determinado tempo são, na verdade, construções humanas que podem e devem ser questionadas. Catarina morreu, mas suas últimas palavras revelaram-se proféticas. Um dia, estas correntes serão quebradas. Um dia, as pessoas amarão livremente, sem medo. Esse dia ainda não chegou completamente. Ainda existem lugares no mundo onde amar a pessoa errada pode custar a vida. Ainda existem sociedades onde a classe social, a raça, a religião ou o gênero determinam quem pode amar quem. Mas avançamos. Lentamente, com retrocessos e avanços, mas avançamos. E cada vez que alguém ama livremente, desafiando preconceitos e barreiras, está honrando a memória de Catarina de Melo e das incontáveis outras pessoas que pagaram o preço final por amor. A história de Catarina não é apenas uma história de tragédia. É também uma história de coragem. Coragem de amar quando era proibido. Coragem de manter a dignidade até o fim. Coragem de dizer mesmo diante da morte que o amor valera a pena. E talvez essa seja a lição mais importante, que o amor, mesmo quando termina em tragédia, nunca é um erro. Que sentir profundamente, amar completamente, ainda que por um tempo breve, é sempre melhor do que viver uma vida inteira de segurança emocional, mas vazia de paixão. Catarina teve 3 anos de amor verdadeiro. 3 anos de sentir-se completa, de saber que era amada e de amar com todo o seu ser. E quando lhe tiraram tudo, sua posição, sua reputação, sua liberdade e finalmente sua vida, a única coisa que não conseguiram tirar foram suas memórias e seus sentimentos. Até o último momento, ela foi dona de seu coração. No final, todos nós temos escolhas. Podemos viver vidas seguras, respeitando todas as regras, nunca arriscando, nunca desafiando. Ou podemos viver vidas autênticas, seguindo nossos corações, mesmo sabendo que pode haver um preço a pagar. Catarina escolheu o segundo caminho. E embora o preço tenha sido terrível, ela morreu sendo verdadeira consigo mesma. Quantos de nós podemos dizer o mesmo? Duplo. Esta história não termina com uma resposta clara ou uma moral simples. A vida raramente oferece isso, mas nos deixa com perguntas importantes. O que estamos dispostos a sacrificar pelo amor? Até onde vai nossa coragem em desafiar sistemas injustos? E quando olhamos para as histórias do passado, vemos apenas curiosidades históricas ou reconhecemos padrões que ainda persistem hoje? Catarina de Melo morreu em 1727, mas sua história vive. Enquanto for contada, enquanto pessoas se lembrarem dela, uma pequena parte da injustiça de sua morte é redimida. Porque lembrar é a primeira forma de justiça. Contar essas histórias é garantir que as vítimas não sejam esquecidas, que seus sofrimentos tenham significado. E talvez, apenas talvez, cada vez que contamos essas histórias, tornamos o mundo um pouco mais compassivo, um pouco mais justo, um pouco mais disposto a permitir que as pessoas amem livremente. Esse é o legado de Catarina de Melo, a governanta que amou um senhor de engenho e pagou com a vida. Não um legado de vitimização, mas de coragem. Não uma história de derrota, mas de dignidade inabalável diante da injustiça. Que possamos aprender com ela.
que possamos honrá-la, vivendo em um mundo onde tal tragédia nunca mais precise acontecer. Agora, você conhece a história completa. Uma história que a história oficial tentou apagar, mas que sobreviveu em sussurros, em lendas, em memórias transmitidas de geração em geração. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Para que nunca esqueçamos o custo humano da intolerância. Para que cada um de nós, em nossas próprias vidas, possamos escolher a compaixão em vez do julgamento, o amor em vez do medo, a justiça em vez da tradição cega. A história de Catarina terminou nas chamas, mas sua mensagem continua viva. E cabe a cada um de nós decidir o que faremos com ela.